É um prazer estar aqui com vocês para recapitular essa lição, uma lição tão importante. E sabe, irmãos, eu não sei vocês, mas eu fico tão impressionada como Deus dirige todas as coisas. É uma coisa impressionante, né? Porque essas lições, elas são preparadas com muita antecedência. São anos, né, de planejamento para definição dos temas da lição. E é incrível como uma lição para abordar justamente a nossa missão aparece num momento como esse em que nós estamos vivendo. Não é? Não é impressionante? Deus está chamando a gente, Ele realmente deseja que a gente se envolva com isso tudo. Eu conto com a participação de vocês, tá? Quem quiser aqui, tá cheio de gente boa demais, podia estar aqui tranquilamente no meu lugar. Então, eu conto com a participação de vocês, tá bom? Fiquem à vontade para contribuírem aí com a nossa conversa, com a nossa recapitulação. Não sei quantos assistiram já o primeiro culto. Quantos assistiram o primeiro culto? Muito bom, bastante gente. Vocês devem ter pensado como eu pensei, né? Puxa, depois de um sermão como esse, né, falando a respeito da volta de Jesus, da nossa bendita esperança da volta de Jesus, nada melhor do que falarmos sobre missão. Porque se nós desejamos que ele volte, né, o que nós temos que fazer? Nada? Cruzar os braços e ficar esperando? Na segunda epístola de Pedro tem um verso bastante interessante que fala que nós devemos aguardar e... Quem me ajuda? Apressar a volta de Jesus. Existe esse verbo na Bíblia, né? Quem acha que a gente não pode apressar, sim, a gente pode trabalhar e apressar a volta de Jesus. Eu tenho certeza que vocês, como eu, não veem a hora de que ele volte, né? Porque se eu perguntar para cada um aqui, cada um de vocês, eu tenho certeza, começando por mim, vai ter alguma luta, algum problema para relatar, se não diretamente com você, com alguém muito próximo a você, né? E nós desejamos que tudo isso acabe de uma vez. E se desejamos, gente, vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar, vamos arregaçar as mangas. E a lição dessa semana, a missão de Deus nos alcança, foi a mesma da semana passada, outra temática, parte 1, semana passada, o Deus que nos alcança, né? Que coisa linda. A primeira pergunta que Deus fez para Adão, quando eles caíram, quando Adão e Eva caíram em pecado, né? O primeiro passo foi dado por Deus, né? Deus chegou para Adão, Adão, onde estás? E essa pergunta ecoa para nós, né? Deus pergunta para cada um de nós, onde é que você está? Né? Eu quero te alcançar e eu quero que você me ajude a alcançar outras pessoas. Por isso, a parte 2 da lição, a missão de Deus nos alcança. E a lição já deu uma frase bem interessante logo de começo. Nas Escrituras, Deus nos dá os elementos básicos da sua missão. Não dá para a gente dizer, não, eu não sei exatamente o que fazer. Estuda a Bíblia que você vai encontrar lá exatamente os passos que Deus deseja que sejam dados para que a missão seja cumprida, né? O verso áureo, né, o nosso verso para memorizar, encontra-se em Mateus, e ele é, na verdade, a parte central, né, o verso 19, na verdade, nós temos aí o texto Mateus 28, 18 a 20, o verso é a parte central. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse foi o nosso verso áureo. Mas eu quis trazer completo, porque nós sabemos que esse texto, né, de acordo com a lição, inclusive, trata-se da grande comissão que foi dada, deixada por Jesus, né, pouco antes dele retornar para o céu. Jesus definiu, ainda não, Jesus definiu, através desses 3 versos, ele definiu a agenda e o plano da igreja para todos os tempos, né? Isso nos alcança, isso nos alcança. Obrigada por fechar, porque esse hino é tão lindo, eu já estava me distraindo com ele. Já estava indo lá na melodia do hino. A grande comissão, a agenda está definida, né? Para todos os tempos, para a nossa era, inclusive, a agenda de Deus está definida. E vejam que interessante, os passos, né? Os passos que Jesus delimitou. E chegando-se Jesus, ele estava falando com os discípulos, ele disse para eles
é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, de quem que vem o poder? De mim? Não. O poder vem de Deus. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, vejam a relação que há entre a frase que vem a seguir e a anterior. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, é no poder do Senhor, que nós fazemos discípulos, né? É-me dado todo o poder, portanto, vá você e faça discípulos no meu poder. É isso que Jesus está dizendo para eles, né? Ide, fazei discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas. Então, o que eu devo fazer? Duas coisas. Fazer discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas. E a gente vai esmiuçar, então, a lição esmiuça, então, essa grande comissão que nos foi dada, né? Eu encontrei ali muitos de vocês aí devem ter a lição do professor, e eu achei bastante interessante na parte final, uma explicação a respeito do discipulado, né? O que é exatamente fazer discípulos, né? O que é o discipulado? Algumas décadas atrás, a gente inclusive estava na divisão naquela época em Brasília, foi criado, né, esse projeto do discipulado. Moisés acho que estava lá, né, Moisés também já. Foi criado esse projeto do discipulado, né? Foi criado um departamento para cuidar disso, né? E a gente vê que quem preparou essa lição, são justamente líderes que estão relacionados com esse tipo de atividade, né? Eles são diretores dos centros de missão global da igreja, então eles sabem o que eles estão falando. O discipulado foi preparado, o projeto de discipulado foi preparado para a igreja com base no que aconteceu com os discípulos lá em Atos dos Apóstolos, logo que Jesus retornou para o céu e deixou para eles a grande comissão, para nós também, né? E eles dividem, então, o discipulado em 3 dimensões, certo? A primeira dimensão é a dimensão pessoal, é uma dimensão racional, pessoal. Tem a ver com cada um de nós exclusivamente. A segunda dimensão é uma dimensão relacional. A palavra já dá a dica, né? Relacionamentos. E a terceira dimensão do discipulado é a missional. Tem a ver com a nossa missão. Pode passar. Com relação ao racional, era curioso, gente, eu não sei, eu não consigo entender como é que isso acontecia. Mas era muito curioso, porque na época, no tempo de Jesus, né, a pessoa escolhia um mestre, um professor, e para aprender o que ele tinha a ensinar, essa pessoa convivia com ele, né, vivia com ele, caminhava com ele, passava o dia com ele, comia com ele, né, e aprendia não apenas a parte teórica, mas a parte prática, que na verdade é importantíssima, né? A parte prática é importantíssima. Então, a lição conta para a gente, né? Discípulo em grego, matetes, era alguém que era aprendiz de um professor. É daí que vem a palavra discípulo, aprendiz de um professor, né? A pessoa se associava ao mestre com o objetivo de adquirir conhecimentos teóricos e práticos. Já pensou que privilégio você se associar a Jesus? Né? Que privilégio tiveram os discípulos de caminhar com ele, de aprender não apenas das suas palavras, mas especialmente das suas ações. Né? Tem um ditado que eu acho tão verdadeiro, né? Suas palavras, como é que é? Me ajudem. Suas palavras falam mais alto. Não. Perfeito, exatamente. Os seus atos falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você está falando, né? E os discípulos tiveram esse privilégio. E como nós somos convidados a ser, né, discípulos e a fazer discípulos, eu fico pensando o seguinte, né? E se alguém resolvesse me escolher como mestre
como professora e caminhasse comigo? E aí, hein? Coloque-se nessa posição. Se alguém escolhesse você como mestre, você, é com essa pessoa que eu vou aprender, é com o Nelson. O Nelson vai ser o meu professor, o meu mestre. Eu vou caminhar com o Nelson todos os dias. Eu vou ouvir tudo que ele fala e eu vou repetir tudo que ele faz, né? E aí, gente, vamos refletir um pouquinho, né? Quer falar? Você vai voltar à parte inicial, o pessoal, você começou ali pelo racional, e antes você tinha no Isso é o pessoal, é o racional. racional. É isso. Ok. Eu penso de que o discipulado, ele é uma atuação, ou ele é uma determinação, ou uma intenção minha, pessoal. Sim. Eu tenho que ter esse desejo no meu coração. Eu tenho que ter esse desejo no meu coração. Eu tenho que provocar. Aliás, eu primeiro tenho que me preparar através da minha vida pessoal, de maneira que eu possa provocar nas pessoas esse desejo de as pessoas quererem conversar comigo. Querer, Perfeito. por que você é assim? E eu tenho assim lutado muito com Deus ultimamente, assim, já há alguns anos, a respeito disso. Porque normalmente você tende a se isolar, a não querer muito contato, a não querer se envolver, a não querer se comprometer, porque é um comprometimento que você Sim. faz com Deus quando você quer ser um discípulo dele. E eu tenho visto o quanto Deus atua na minha vida a partir dessa decisão minha de me envolver com as pessoas, aonde quer que eu vá, entende? E eu tenho feito assim tenho começado um trabalho assim intencional, por exemplo, na Drogazil ali na esquina. A farmacêutica responsável pela manhã, uma senhora, uma jovem senhora, ela não tem filhos, já sei que ela não tem filhos, ela mora no condomínio. E então, se eu tenho que comprar uma Vic Vaporubzinho desse tamanho, um aguento de Vic Vaporub, eu não vou no balcão e pego e vou lá no caixa. Você Eu passa vou por lá, ela. espero ela. Aí a moça que eu atendo do lado falou: seu Nelson, todas as me conhecem pelo nome. Ô, seu Nelson, tudo bem? Eu falei: tudo bem. Eu falei: não, estou esperando a doutora. Aí ela: oi, seu Nelson, como é que vai? Tudo bem? Vem aqui no canto. Aí vai lá, conversamos um pouco, batemos um papo. Aí eu puxo o assunto. Você conhece isso? Você conhece a nossa instituição? Não, não conheço. Eu moro aqui há pouco tempo, 2 anos. Você nunca foi lá? Não, não fui. Você tem filhos? Estuda? Não, não tenho filhos. Ou seja, você tem que criar, eu tenho que buscar informação de maneira a criar um vínculo com Sim. ela. Tem um texto, você vai ver, tem um texto que nós vamos apresentar que fala justamente isso, que a gente deve ir atrás da informação de como é que está aquela pessoa, inclusive espiritualmente. Ao ponto que ela falou assim: olha, Nelson, eu gostaria que você me mandasse isso que você falou para mim, manda para mim no Zap, anota meu telefone aí. Interessante. Porque eu me sinto assim, você me passa o teu telefone? Não, ela pediu o telefone. Então, essa questão, quando vejo assim, do racional, realmente você tem que decidir, né? Decidir. E não procurar a sua comodidade, mas sim fazer com que você se relacione. Né? Muito bem colocado, Nelson. É uma decisão que envolve transformação, né? Nós precisamos estar dispostos a isso, disponíveis para isso, para abrir mão, como você falou, do que somos, do que gostamos, do que queremos fazer, né? Para sermos o que Deus deseja, para fazermos o que Ele quer que façamos, para sermos o que Ele planejou para nós, né? Então, transformação e conhecimentos contínuos, vida inteira, compromisso total. Não pode ser uma parte, né? Apenas uma parte da vida, compromisso total. Se mais alguém quiser fazer contribuições, só levantar. Eu não tinha visto, desculpa aí, Nelson. Mas quem quiser fazer contribuições, levanta a mão, tá? Pode passar para o próximo. A segunda fase aí do discipulado
relacional, né? Tem a ver com os nossos relacionamentos. E a Bíblia faz muito essa relação, né? Desse vínculo relacional, usando a família como um exemplo para isso. Né? Fé compartilhada, comunhão com Cristo, é um ambiente de inclusão e de aceitação, corpo de Cristo, família de Deus, a igreja deve ser isso, né? Corpo de Cristo, família de Deus. Ser discípulo de Cristo era aprender com ele, refletir na vida cotidiana o conhecimento dele nos nossos relacionamentos, né? Então, discipulado relacional, na família de Deus, no corpo de Cristo, né? Como nos relacionamos e administramos, né? Esse conhecimento que temos de Jesus uns com os outros. Próxima fase, o missional. Pertencer, então, a uma comunidade com a responsabilidade de compartilhar o que essa comunidade representa. É quando saímos daqui do nosso meio, que é tão gostoso, tão aconchegante, né? Tão agradável, mas a gente não pode ficar restrito a ele, nós precisamos sair. Então, a gente faz parte, mas a gente compartilha o que a gente vive aqui com outras pessoas. Compartilhamos a fé e discipulamos novas pessoas. Para quê? Para libertá-las das garras do inimigo. Então, esse é o propósito do discipulado. Começa comigo, passa pelos meus relacionamentos e depois a missão que eu tenho a desempenhar. Certo? Pode passar. Eu gostei que foi a lição que falou isso. Não sei se vocês leram, mas eu gostei que a lição falou isso, porque deu, assim, um chacoalhão em mim. Não sei se você também se sentiu incomodado com essa expressão que foi mencionada na lição, discipulado hoje, né? Essa teoria que nós apresentamos anteriormente, ela funcionou muito bem na época dos apóstolos, né? Mas hoje em dia, o que temos visto, e quem falou isso foram os líderes aí de missão global da nossa igreja, inclusive tem um brasileiro, o pastor Kleber, no meio dessa equipe que escreveu a lição, é que o discipulado hoje foi para um outro lado, né? A gente perdeu um pouquinho o rumo. Ao invés de fazer discípulos, como era o plano inicial, estamos fazendo membros de igreja. Só está lá sentadinha, bonitinha, está lá na igreja, membros de igreja. Isso não é suficiente. E pior ainda, se nós formos apenas membros de igreja. Porque esse não é o objetivo, não é para isso que eu estou aqui. Não é para isso que você está aqui, né? Somos bons em converter pessoas, mas falta transformá-las em discípulos de Cristo. Uau! Quando eu li isso, eu me senti mal. Confesso que eu me senti mal, porque eu sou parte disso, né? Eu sou parte disso. O que eu estou fazendo? Para criar discípulos de Cristo e não apenas membros de igreja. Vocês têm alguma sugestão? Vocês concordam com isso? Vocês acham que isso é a nossa realidade? Infelizmente, né, irmãos? Infelizmente. Por quê, né? Vamos detalhar. Para discípulos, você tem que ser incomodado. Exatamente. Você tem que se dispor. Você tem que buscar pela mão. Você tem que trazer pelo braço. Isso dá trabalho, né, Nelson? Às vezes a gente não está afim. Eu já fui grande, eu em casa e a família já fomos grandes discípulos. Hoje somos meros membros assistentes. Por quê? Porque quando os filhos estavam em casa, vinha toda aquela meninada, era assim, toda sexta-feira, era 10, 12, 15, até me conhecia bem isso de perto. Dormia tudo pela sala, tudo pelos quartos, aquilo, eu nem via. Eu ia dormir mais cedo, quando eu acordava tinha 15 dormindo dentro de casa. E aí você faz todo aquele, em função dos filhos. E queira ou não queira, isso gera. Hoje, por exemplo, os filhos não estão mais. Mas então, hoje, para mim, receber uma visita em casa... É um trabalho, né? É muito trabalho. Eu fico pensando, meu Deus, que coisa, o que vai ser feito? Você sabe que eu vivi essa experiência algumas semanas atrás. Tem um rapaz que está começando a vir aqui para a nossa igreja, e ele já é adventista, mas a esposa não é adventista. E ele está sozinho aqui em Hortolândia,
né? Ainda não veio de mudança, eles estão vindo do Paraná para cá. Ele está sozinho. E um sábado de manhã ele apareceu aqui. Tá bem sozinho, assim, ele, né? E com essa dificuldade com a esposa, que não é adventista e tal. E o meu marido chegou para mim e falou: vamos levar ele para almoçar em casa? Né? E eu fiquei triste comigo mesma, muito triste. Porque a minha primeira reação foi: ah, mas não tem nada, não tem nada bom para ele comer hoje lá em casa. Eu tinha feito um almoço simples, né? Falei: ah, nossa, justo hoje, né? Um almoço tão simples. A minha preocupação foi para isso, né? Marta, né? Marta e Maria, Marta, eu lá, Marta. Então, assim, queridos, o nosso foco precisa estar na missão, né? Em outras coisas. Pode falar, irmão. Continuando com o que o Nelson falou, a gente tem que pôr prioridade nas coisas. Sim, Que nem eu gosto de ler de manhã, estudar, fazer minha meditação. Se eu não fizer, eu não faço mais. Eu sei disso, então eu ponho prioridade. Eu gosto de fazer exercício, eu gosto de ir na academia, então eu faço. Eu ponho prioridade. sim. Que nem a pessoa, ela quer emagrecer, você tem que ter prioridade, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Se você não colocar, você não faz. Ontem eu estava justamente ouvindo um pastor falando sobre isso, prioridades, né? Precisamos transformar isso em prioridades. Emendando com Doutora? o que você falou depois, sobre levar uma pessoa para almoçar, esse dia eu levei, eu também não tinha nada, a minha comida estava simples, mas vou levar. Levei, a pessoa ficou a tarde toda conversando, ela estava com um problema que eu não sabia. E ela falou assim: nossa, pastor, um sábado maravilhoso. Então, não é Ó, importante a você vê? comida, o importante é Não ela nós precisava também, de a gente alguém levou o para rapaz, mas eu fui conversar, né? incomodada, eu confesso a vocês, eu fui incomodada, porque não estava legal lá em casa. E ele almoçou e não estava nem aí para comida, e passou a tarde com a gente, e conversou, e saiu tão feliz, e falou para a esposa dele: olha, eu estou aqui com os amigos, né, daqui e tal, da igreja, né? Percebam, né? Doutor Elmer. Eu acho que um dos grandes problemas nossos é a nossa zona do conforto. É a coisa mais Terrível. que eu fico pensando em mim, a minha zona do conforto. Bem colocado. Então, como é terrível isso, tá? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, somos bons em converter pessoas. Quantas pessoas entram em contato comigo diariamente? Muitas pessoas. E eu fico pensando o seguinte: nem converter eu estou convertendo. Nem converter eu estou convertendo. A gente precisa reconhecer, né? Há um mês, sim. Isso não é a sua realidade, eu tenho certeza que é a realidade, infelizmente, eu me incluo, da maioria de nós aqui. Há um mês e meio eu tive lá em Cuiabá e eu vi um dos secretários da Conferência Geral e o pastor Bolger fazendo um trabalho junto com a liderança ali de Cuiabá. E eles estavam falando o seguinte: nós devemos ter capacidade de fazer um sermão minuto. Uau. Então, é isso que eles falaram, sermão minuto. O sermão minuto é você conseguir transmitir em 1 minuto a mensagem que a pessoa precisa ouvir. O grande problema é que a gente tem uma frase que eu acho muito interessante. O cristão foi chamado para ser diferente, não chato, nem inconveniente. Então, às vezes, a gente se tolhe falando: eu não quero ser chato, nem quero ser inconveniente. Mas, às vezes, existe uma mensagem que eu preciso passar de forma amorável e interessante, e eu estou deixando as oportunidades passarem. E eu não estou fazendo o sermão minuto. Então, isso é uma coisa que eu preciso entender. O fazer discípulos é exatamente o que Cristo fez, e é o que você falou no início da lição. É conviver. Então, eu não consigo forçar alguém a ser discípulo. Eu não consigo ninguém. Mas, no momento que essa pessoa passa a andar com Cristo diariamente, ela vai se tornar um discípulo. E eu também. Eu acho que esse é o grande ponto. Mas o grande ponto, para mim, que eu vejo é o seguinte: a minha zona do conforto, que eu tenho que pedir para Deus para me tirar da zona do conforto. Muito bem colocado. É verdade. Pode passar? Vamos avançar um pouquinho mais? Deu problema aí? Não? Muito bem. Esse texto é maravilhoso, né? Ele tem a ver com a zona de conforto que o senhor citou agora. Esse texto é maravilhoso.
Vocês, porém, a gente gosta dele, né? A gente se sente quando a gente lê esse texto. Né? O texto diz assim para nós: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E a gente para aí. Tá? A gente para aí, porque a gente gosta dessa primeira parte. Né? Eu sou nação santa, eu sou povo escolhido de Deus, né? A gente gosta disso. A gente se enche e a gente para aí. Mas para que a gente é tudo isso? Para que a gente é tudo isso? A fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Porque antes de ser tudo isso, nós éramos nada. Absolutamente nada. Né? É a maravilhosa luz de Jesus brilhando na nossa vida que faz com que sejamos nação santa e povo escolhido de Deus, né? Mas com um propósito, a fim de levar essa mesma verdade que transformou a minha vida para pessoas que precisam passar por essa mesma transformação, né? Quero trazer 3 textos do Espírito de Profecia que abordam essa temática para vocês. Deus espera serviço pessoal. Estão vendo? A gente espera muito da igreja. A gente espera muito da igreja. A gente fica esperando os grandes projetos da igreja para a gente se envolver, né? Ah, não tem nada para fazer, porque agora não tem nenhum projeto acontecendo. A gente fica esperando os projetos da igreja, e não é isso que Deus deseja. Lógico, Ele que estabeleceu a igreja, os projetos são muito bem-vindos, obviamente, devemos nos envolver. Mas veja o que Deus espera: serviço pessoal. Deus espera serviço pessoal da parte de todo aquele, tá? Não é só de mim, não, né? Não é só da senhora, não é só dele, não é só dela, de todo aquele a quem confiou o conhecimento da verdade para este tempo. Veja, gente, que sublime isso. Deus confiou a nós o conhecimento da verdade. Isso é um privilégio enorme, mas ao mesmo tempo uma baita responsabilidade, né? Nem todos podem ir a terras missionárias estrangeiras, mas todos podem ser missionários entre os familiares e vizinhos. Hoje em dia, nós estamos numa sociedade em que não é mais importante ser, o importante é ter. Ter. Quanto mais eu tenho, melhor eu sou. Quanto mais eu tenho, mais importante eu sou. Que miséria que é isso. Que miséria que é essa mentalidade, né? Deus nos convida a ser. Ser missionários entre os familiares e vizinhos. Outro texto de Atos dos Apóstolos. Percebem os textos? Todo indivíduo que tenha recebido a Cristo é chamado a trabalhar pela salvação de seus semelhantes. Você foi chamado um dia por Cristo? Você está sentado aqui hoje? Você foi chamado um dia por Cristo, você foi chamado. Todo indivíduo que recebeu a Cristo é chamado a trabalhar. Né? Mais um texto. Onde quer que uma igreja seja estabelecida, todos os membros devem empenhar-se ativamente em trabalho missionário, devem visitar cada família nas vizinhanças e informar-se de sua condição espiritual. Veja o que o Nelson estava falando. Ele sondou, ele sonda, né? Conversa, vai vendo quais são as necessidades da mulher lá na farmácia. E é esse o objetivo mesmo, informar-se da condição espiritual das pessoas. De que forma fazer isso, gente? Porque quando eu li isso, eu até falei, nossa, mas isso é muito direto, né? Como é que eu vou trabalhar com, sei lá, com meus conhecidos, a minha vizinhança, para me informar como é que está a vida espiritual, tal? Como é que vai ser isso, né? Como é que eu vou chegar de cara com isso? E a lição nos deu algumas dicas. Quando a gente se sente pequeno e incapaz de fazer um trabalho, a gente tem que lembrar que essa missão é muito, muito maior do que nós mesmos. Né? O líder dessa missão é muito, muito maior do que nós. Né? Eu não me lembro agora se é terça ou quarta. Na verdade é na segunda-feira ainda, mas eu misturei um pouco os temas da lição, vocês não se desesperem, porque esse é o tema de segunda, mas a gente já está a gente está avançando aí em tudo, né? O Deus triuno, a origem da missão. Eu gostei muito desse parágrafo da lição, página 19, que diz assim, ele esmiuça,
né? A participação do Deus triuno no plano de salvação, tá? Na elaboração do plano, na execução do plano, vejam como a Trindade participou de tudo isso. O Filho criou o mundo e na plenitude do tempo, Deus demonstrou seu amor enviando o Filho para a terra. O Filho veio, morreu na cruz e venceu a morte. Então, enviado pelo Pai, por Deus, o Espírito veio aqui, convence o mundo e dá continuidade à missão do Pai e do Filho, fazendo o quê? Capacitando e enviando o povo de Deus para a missão. Se você se sente como eu me sinto, muitas vezes pequeno, né, incapaz, lembre-se, o Espírito capacita. Basta eu me dispor, né, eu estar à disposição. Mas capacita os escolhidos. Exatamente. Muitas vezes a gente fica numa posição de medo, de angústia. Sim. Fala, meu pai. Quem sou eu? Quem sou eu? Exatamente. E ainda essa semana eu estava conversando com o Júnior e ele falou exatamente isso, né? Ele falou, você tem que se dispor. No momento que você se dispuser, o Espírito Santo vai atuar. Você está com medo de ter um branco? O Espírito Santo vai te pôr as palavras. Exato. O problema é que a gente fica em dúvida. Você fica... Será que sou eu? Tem tanta gente, né? Isso aí está Mais dizendo, preparo. ó, o Filho capacitando o povo de Deus. Exatamente. A gente tem medo, mas ele promete que vai capacitar. Falta a gente ter fé, na verdade, A né? gente tem que pôr o Fé pé. e A confiança. gente tem que pôr o pé no mar. Exatamente. Exatamente. A missão não é nossa. A missão pertence ao Deus triuno. Triuno. Portanto, não falhará. Então, se você se dispuser, ele com certeza vai te capacitar e te usar para isso, né? E vejam, a gente ouve falar tanto de propósito, 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 né? Como Deus é sábio, como Deus é sábio. E em sua infinita sabedoria, ele sabe, estou sendo redundante, né? Ele sabe que nós precisamos de um propósito para a nossa vida. As pessoas por aí estão loucas, ávidas, buscando um propósito para a sua vida. E mergulham na mais profunda depressão e ansiedade quando não encontram esse propósito. Não estou dizendo que a depressão vem só disso, vem de N fatores, né? Deve ter psicólogos aqui. Não quero entrar nessa área porque não é a minha área de domínio. Então, veja, as pessoas estão buscando um propósito para a vida. Tem até esse livro aí que quem não leu ainda, eu dou a dica, né? Uma vida com propósitos, uma dica de leitura para vocês. Inclusive, tem um nadador muito famoso, acho que é o David Phelps. Não, como é que é o nome dele? Michael Phelps, eu confundi com o cantor, ó. O Michael Phelps, que passou por uma profunda depressão, sem sentido para a vida, ele leu esse livro e disse que esse livro transformou a vida dele, né? Uma vida com propósito. A gente precisa de um propósito para a nossa vida. E Deus deu para nós um propósito. Qual deve ser o propósito da nossa vida? Fazer discípulos. Fazer discípulos. Isso vai preencher esse vazio que a gente fica buscando, né? Fica buscando com as coisas aqui dessa terra um propósito para a vida, quando, na verdade, o nosso propósito como cristãos, como passageiros que nós estamos apenas aqui, né? Nós somos apenas passageiros, somos visitantes aqui nessa terra. O nosso lar é outro. Então, o nosso propósito tem que estar conectado com o nosso objetivo final, certo? Fazer discípulos. A psicologia diz assim, olha, o propósito nos ajuda a ter clareza daquilo que dá significado e sentido para a nossa vida. O propósito nos impulsiona a fazer o que é preciso para alcançar nossas metas e objetivos. Logo, entender aonde queremos chegar, como queremos chegar e o porquê disso é o ponto de partida para o sucesso. Vamos trazer isso para a nossa vida espiritual? Se eu entendo onde eu quero chegar, onde é que você quer chegar? Onde? No céu. Você quer chegar no céu? Eu também quero. Então, esse é a nossa meta. Entender onde queremos chegar, como nós vamos chegar lá,
por que a gente quer chegar lá, né? E quem a gente quer levar junto com a gente, né? Isso faz parte a lição define isso para a gente. Mais um texto do Espírito de Profecia, outro livro que tem muita relação com essa lição, e eu dou a dica de leitura para quem ainda não leu o Serviço Cristão, essa capa do último modelo, o último lançamento do Serviço Cristão, da CPB, quem ainda não leu, leia. Mais um texto para vocês. Devemos ser obreiros diligentes. O homem ocioso é uma criatura infeliz. É mentira isso? Não é, gente. O homem ocioso é uma criatura infeliz. Mas que desculpa pode ser apresentada para a ociosidade na grande obra para cuja realização Cristo deu a vida? Se Jesus deu a vida, como é que eu posso ficar ociosa numa obra desse tamanho, né? As faculdades espirituais deixam de existir se não são exercitadas. E é propósito. Veja, Satanás tem um propósito para a vida dele. E é propósito de Satanás que elas pereçam, que as nossas faculdades espirituais pereçam. Todo o céu está ativamente empenhado na obra de preparar um povo para a segunda vinda de Cristo ao nosso mundo. E nós somos cooperadores de Deus. O fim de todas as coisas está às portas. Agora é a nossa oportunidade de trabalhar. Pode seguir? A lição mencionou qual é, então, a mensagem que nós devemos transmitir. Qual é a mensagem da nossa missão? Para quê? O que nós devemos falar? Sobre o Evangelho eterno. O que é efetuado mediante a cooperação dos homens com Deus é uma obra que jamais perecerá, é eterna, mas subsistirá pelos séculos eternos. Aquele que faz de Deus a sua sabedoria, que cresce à medida da estatura completa de Cristo Jesus, será posto perante reis e diante dos chamados grandes homens do mundo e proclamará as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não há posição em que possamos estar em que o Espírito não nos capacite, para isso, né? Mais uma abordagem da lição. Quem é, então, o povo, né, da missão? O canal da missão? Quem é? Eu, gostei. Repitam bem alto. Quem é o canal da missão? Eu. Deus diz assim para você, olha, sê tu uma bênção. Ele disse isso para Abraão, mas se está ali na Bíblia, é porque ele queria que a gente lesse isso hoje e que a gente se colocasse no lugar de Abraão. Sê tu uma bênção. Provérbios diz, o que ganha almas, sábio é. Né? Que coisa tremenda. Eu quero contar uma coisinha para vocês. A gente estava falando sobre se sentir incapaz, né? O doutor Elmer mencionou isso e isso é algo que acontece com bastante frequência na nossa vida, né? A gente se sente pequeno, incapaz, não tenho conhecimento suficiente, não, vai outra pessoa, né? Mas, queridos, quando a gente se coloca nas mãos de Deus, Ele verdadeiramente capacita. Ele chama, Ele fala para você, é isso mesmo que eu quero que você faça. Pergunta para Ele, é isso mesmo, Senhor? Eu estou me sentindo incapaz, pergunta para Ele. Ele vai dizer para você. Você pode ter certeza, ele vai dizer para você e vai capacitá-lo. Isso aconteceu comigo, eu quero humildemente contar essa historinha para vocês que aconteceu comigo semana retrasada. Porque ela ilustra muito bem isso, né? Tem uma classe nova que está começando a funcionar aqui na igreja, e estão formando um grupo para atuar nessa classe, né? Para ajudar, tal, na coordenação, na recepção, tudo mais, e como instrutores também. E aí, o pastor me convidou, ele falou assim, olha, eu queria que você ajudasse nessa classe, né? Como no grupo de instrutores. Eles estão fazendo um grupo grande de instrutores, porque vai ser revezamento, tal, uma coisa. E queria que você ajudasse nesse grupo. Aí, quando ele falou isso, confesso para vocês que eu parei e pensei, nossa, eu? Ai, Senhor, mas não, tem uma igreja com 3.000 membros, né? Poxa vida, tem tanta gente preparada, tem um monte de pastor aqui nessa igreja, pastores aposentados, tem tanta gente, né? Eu? Aí eu falei para o pastor, olha, tá, obrigada, eu vou ver, né? O que Deus me fala a respeito disso e dou um retorno. Vocês acreditam que à noite, isso foi à tarde, né? À noite, estávamos só meu marido e eu em casa, quando a gente foi fazer a nossa meditação, né, para ir dormir.
Aí meu marido leu um texto, e olha o texto que apareceu. Olha só o texto que apareceu. À noite sobreveio a Paulo, por favor, hein? Eu estou longe, léguas de distância de Paulo, tá? Mas o texto serviu para mim. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa para Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente, assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes. Até me emociono, porque eu lembro que foi muito forte. Para lhes anunciar o evangelho. Deus falou ou não falou? Deus falou para mim. Vai lá, passa Macedônia. Vai lá, vai ajudar, sim, senhora. Ela tem condições, eu vou capacitar. Você não sabe isso, não sabe aquilo? Estuda e eu vou te capacitar para você ser útil nesse lugar. Então, todos podemos. E Deus fala para a gente. E eu acho que Ele não está mais nem falando. Sinceramente, eu acho que Deus está gritando, né? Nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Sim? Capaz ou incapaz, é natural da nossa mente, né? Sim. Como o doutor Elber falou ali, né? Eu acho que nossa igreja é muito pobre em testemunhar. Nós somos muito pródigos em pedir, mas testemunhar a bênção, nós não temos esse hábito. Primeiro, por constrangimento. Segundo, porque se você testemunha, vai dar a impressão que você está querendo. Mas quando você se entrega na mão de Deus, no dia a dia, de maneira simples, entende? Você fala, Senhor, dirija a minha vida hoje. Deus vai agindo. Sim. E Ele vai colocando situações de maneira que você é o canal de bênção, mesmo que você não esteja capacitado à altura para resolver ou para aquele problema. Sem dúvida. Há 20 anos atrás, aproximadamente, um pouquinho mais, um pouquinho menos, eu abri um escritório, uma sucursal do escritório nosso de São Paulo, porque não tinha nem escritório aqui ainda, em Itatiba. Por força de uma circunstância de trabalho lá, a gente passou. Então, hoje minha sócia e trabalhava comigo em São Paulo, né, casou-se com um rapaz de Itatiba e ela não aguentou, né? Ela via eu indo para São Paulo e voltando para Hortolândia todo dia. Ela falou, não, eu vou também, Itatiba é muito mais perto, tá? Mas daí, 3 meses, ela abriu o bico e falou, não aguento, vou ficar louca, vamos abrir o escritório em Itatiba? Eu falei, não. Aí ela insistiu um pouco mais, Nelson, puxa vida. Eu falei, pede a conta, entende? A gente faz um acerto. Aí ela falou, não, mas não queria deixar de trabalhar, é um negócio que eu gosto, tá? Aí fez uma proposta, a história é um pouquinho longa. Aí eu consenti em abrir o escritório em Itatiba. O marido dela era amigo, uma família tradicional de Itatiba, tinha um conhecimento com o gerente, ele era gerente da Caixa Econômica Estadual e conhecia o pessoal do Banco do Brasil. Aí ele falou, olha, tem um lugar para nós abrirmos uma área compartilhada dentro da ProInvest, do lado do Bradesco em Itatiba. Aí eu fui lá e falei, puxa, o lugar é nobre, comercialmente nobre. Bradesco na esquina, estacionamento do Bradesco do lado. Ótimo, vamos abrir. Condições financeiras tremendamente favoráveis. Aí colocamos o escritório lá e eu ia uma vez por semana, às vezes 2, meio expediente, ia a São Paulo, ia a Itatiba. E uma das donas do local, eram 2 sócios, ela passou a ter interesse. Puxa, Nelson, o que você faz? É isso aqui? Da Igreja Adventista? Conheço, tem uma igrejinha lá, não sei aonde, tá? E ela demonstrou interesse em ter estudo. Aí, eu sou capaz de dar estudo? Ela é uma pessoa financeiramente bem posicionada, morava num bairro extremamente nobre, e ela é proativa. Vamos fazer o estudo. Aí eu falei, quem? Vou levar? Moisés Sanches Júnior. Vai resolver o problema. É o cara. Ele, que eu não sei responder, ele vai saber. Chegamos lá para o primeiro estudo, tinha quase 20 pessoas. 20, a sala todinha tomada. Ou seja, vou cortar que estou com a campainha. 2 anos nós demos estudo. 2 anos. Todo sábado à tarde nós íamos em Itatiba. Quando chegou no final de 2 anos, e está na parte final do ano, eu falei para ele, indo para lá, falei, Moisés, encerra os estudos. Faz o apelo e chegou. E acabou. Daqui não vai sair nada. Encerra.
Aí ele falou, bom, a semente foi lançada e vamos fazer. Resumo, vamos curtar. Isso. Curtar, porque bom, a história vai muito mais à frente. Curta. Dali, encerramos, passou 8 meses, 9 anos. Nelson, vem almoçar em casa no sábado. Eu, puxa, mas sábado é difícil, não dá, Solange, não dá para ir a sábado. Não, vem, traz o Júnior também, tá? Enfim, o que era? Queria fazer uma surpresa, mas ela não ia me convencer a ir lá almoçar no sábado. Ela falou, não, que eu e meu irmão vamos se batizar. Eu falei, bom, então nós vamos. Aí fomos nós 3, o Júnior foi junto, batizou. Resumo. Com isso, ela comprou uma escola adventista que ia ser fechada, fez uma tremenda numa escola em Itatiba, reformou uma igreja. Nossa. Daquele 2 batismos inicial, já participaram mais de 15 pessoas. É uma liderança forte na igreja de Itatiba. Até quem eu nunca imaginava, o marido dela Se nunca batizou. é batizado, é ancião, é tesoureiro. Então, eu não sou capaz. Mas Nós não simplesmente somos Deus capazes. Deus usou usou. para fazer a ponta de lança que abriu. Você usou um exemplo interessante. Passa aí para mim. Passa aí que a gente está com o tempo. Vamos já finalizando. Passa para frente. Nosso único modelo, Cristo, né? Importante sempre a gente lembrar disso. Passa para frente. A lição mencionou sobre 3 áreas em que a gente pode atuar, né? Na família, vizinhos e amigos, primeiramente. Depois, as pessoas relacionadas com a nossa cultura, seria o nosso país, e finalmente os confins da terra. Se homens e mulheres em humildade e fidelidade assumirem a tarefa que Deus lhes designou, o poder divino será revelado na conversão de muitos para a verdade. Viram a palavrinha ali? Humildade. Humildade, a gente tem que ter humildade. É como você falou. Eu achei interessante o que você falou, pode passar. Porque bate justamente com a finalização aqui. Você disse, eu não me sentia capaz de dar o estudo bíblico, né? Então eu chamei a pessoa que eu considero capaz, chamei o Moisés para dar o estudo bíblico para essas pessoas, né? Então, vejam, você fez alguma coisa, não fez? Se você não se mexesse e chamasse o Moisés para dar o estudo, né? Provavelmente morreria ali o assunto. E a lição na sua introdução, na introdução geral da lição, ela usou uma frase, há uma frase que eu achei muito legal, que diz justamente isso. A lição deste trimestre chama a atenção para a missão de sair e fazer alguma coisa. Entende? Alguma coisa. Há coisas pequenas e grandes que precisam ser feitas. Exato. Posso fazer parte do corpo. Exato. E a minha capacidade é ser uma unha no corpo, que eu seja uma unha. Exatamente. Não uma unha encravada. Certo? Mas que eu seja uma unha. Esse é o problema. Bem colocado, muito bem colocado. Exatamente. Há coisas grandes e pequenas que precisam ser feitas. E eu quero finalizar com uma experiência para vocês que conta como eu aprendi isso, sabe? E de onde, na verdade, deve vir a nossa motivação para o trabalho. Essa garotinha que vocês estão vendo, vocês conhecem ela, é a minha filha, a Keilise. Hoje é uma moça, mas na época ela tinha 6 anos de idade, quando aconteceu essa experiência. E a gente estava viajando, fazendo uma viagem, indo de Brasília para o Espírito Santo, visitar os meus sogros, né, que moravam lá. E paramos na hora do almoço num restaurante desses de estrada, né, gente, para almoçar. Paramos lá, estávamos sentados almoçando e tinha uma mesa, umas 3 mesas adiante de nós, tinha 3 homens sentados almoçando. E um deles estava fumando assim, direto, né, fumando. E eu percebi que a minha filha começou a observar, né, aquele senhor. Começou a observar e dali a pouco ela falou assim, ô mãe, aquele homem está fumando tanto, né? Na linguagem de criança, né? Papo de criança. Aquele homem está fumando tanto, né? Eu falei, realmente, tá fumando bastante. Vocês, quem é mãe aqui, sabe, a gente aproveita esses ganchos, né? Então, ela falou sobre isso, eu aproveitei e lembrei para ela, fumar faz mal, né? É uma coisa bem ruim, acaba com a saúde da gente, é uma pena que ele esteja fumando, tal, deu aquela lição que as mães sempre aproveitam. Aí ela virou para mim e falou assim, a gente precisa falar isso para ele. Aí eu pensei, eita, onde é que eu me meti? Eita, onde é que eu me meti, né? Eu falei, você quer falar isso para ele? Eu falei, eu quero falar isso para ele.
Você vem comigo? Eu falei, tá bom. Como é que eu ia, né? Imagina. Eu falei, tá bom, vamos lá e você fala isso para ele. E a gente foi, eu a uma certa distância, né, para não chegar junto assim, e ela foi indo e chegou na mesa e ela olhou para aquele homem, ele olhou para ela, levou um susto assim, né? E daí ela falou para ele assim: "Ô tio, não fuma não, faz mal para sua saúde." Gente, sem brincadeira, aquele homem, eu nunca vou esquecer essa cena. Aquele homem encheu os olhos d'água, olhou para ela e falou para ela assim: "Você está preocupada com a minha saúde?" Ela balançou a cabecinha. "Você está preocupada com a minha saúde? Eu vou pensar nisso que você me falou." E nós fomos embora. Eu não sei o que aconteceu, mas eu aprendi uma grande lição disso. Quando as pessoas entenderem que nós estamos interessados no bem delas, na salvação delas, tudo será muito mais fácil. E a motivação que levou a minha filha a falar aquilo, eu tenho certeza que foi uma só. Foi uma motivação. Amor. Amor. Ela sentiu amor por aquele homem. Ela ficou triste de ver que ele estava acabando com a vida dela. Ela sentiu amor. Queridos, essa é a base de tudo, né? O último slide que eu trouxe para você. Eu não entendo nada de construção, mas eu sei que isso aí é a fundação de uma obra, o alicerce de uma obra. E sei que para uma obra ser forte, né, ser estável, ela precisa de uma fundação, de um alicerce perfeito, bom, forte, né, que dê essa estabilidade. E nada do que fizermos terá resultado se nós não tivermos como alicerce o amor. A Bíblia diz: Deus é amor, e o amor é o princípio de tudo. Desenvolva o amor, tenha intimidade com Deus. Deus é amor. E Ele vai colocar isso no seu coração. E você vai dizer como Pedro e João disseram, quando foram presos uma vez, e disseram para eles assim: olha, não falem mais a respeito desse Jesus. E eles disseram para aqueles sacerdotes, para aqueles líderes: como nós não vamos falar a respeito dessas coisas que vimos e ouvimos? Como? Né? Quando vivermos uma vida de intimidade com Deus, queridos, como nós não vamos falar disso para as pessoas? Como nós não vamos conseguir ficar calados? Que essa seja uma realidade, queridos, na minha vida e na vida de cada um de vocês. Vamos orar? Vamos orar? Nosso bom Deus, querido Pai, obrigada, Senhor, pelos momentos que passamos aqui, recapitulando o estudo que fizemos dessa lição tão importante. Senhor, nós sabemos, o Senhor tem uma missão para cada um de nós, o Senhor tem um propósito para a vida de cada um de nós. Nós não estamos aqui por acaso. Por favor, capacita-nos, Senhor. Derrama o teu santo e bom Espírito sobre nós, que ele nos capacite, nos use poderosamente. Cerca-nos, Senhor, com o teu amor, que transbordemos esse amor para todos que nos cercam, que vivamos por ti e para ti, aguardando e apressando a tua volta. Nós te pedimos e agradecemos todas essas bênçãos no nome sagrado de Jesus Cristo. Amém.